Olá, estamos começando mais um De Bem com você e hoje nós vamos falar sobre uma forma alternativa de cuidado do corpo que vem se popularizando e auxiliando na manutenção da postura e também da saúde da nossa coluna. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre quiropraxia. A quiropraxia é um tipo de terapia que engloba articulações, músculos, tendões, vértebras e nervos, agindo por meio de uma correção postural e reposicionamento da estrutura física da nossa coluna, ajudando na saúde e bem-estar de quem passa pelas sessões. E quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o quiropraxista Bernard Mattei. Bernard, muito obrigada pela participação, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho realmente sobre o funcionamento da coluna, uma parte que, na maior parte dos dias, passa desapercebido pelas pessoas, né? Mas tem tudo a ver com qualidade de vida. Pois é, e aí eu comecei falando, mas eu queria que você complementasse aí o que é a quiropraxia, a origem. A quiropraxia é uma profissão especializada no cuidado da coluna vertebral, né? Então, eu costumo explicar para os meus pacientes, para as pessoas que vão às nossas clínicas, né? Quiropraxia está para o cuidado da coluna, assim mesmo como a odontologia está para a saúde bucal. Quando você tem uma cárie, você vai no dentista. Você não procura um médico, você procura um dentista porque a formação dele é especializada somente nisso, né? A quiropraxia é a mesma coisa. A formação do quiropraxista são 5 anos somente estudando coluna vertebral. Então, por isso que o nosso diagnóstico é mais preciso, muitas vezes tem algo diferenciado também no processo de tratamento que busca a causa do problema, né? Então, falando sobre a quiropraxia, o quiropraxista ele trata um problema que a gente chama de subluxação vertebral. O que é uma subluxação? É o nome científico para a gente dizer quando as vértebras da coluna perdem ou a posição normal ou o funcionamento articular normal entre si. Então, a nossa coluna é uma estrutura extremamente móvel. Você pode ver que a gente pode movimentar ela quase que em toda e qualquer posição. E devido a essa quantidade de movimento que a articulação realiza, é o que torna essa articulação suscetível a travar fora da sua posição normal. Então, quando a vértebra trava fora da sua posição normal, essa articulação deixa de funcionar corretamente. E aí vem as consequências disso. Porque as subluxações, elas iniciam na infância. As primeiras quedas, os primeiros acidentes, levantar o peso na má posição. E a permanência da subluxação durante muitos anos, que é o que acontece na maior parte das pessoas, é o que acaba acarretando aí sim com problemas de desgaste, alterações de postura e as dores relacionadas ao pinçamento sobre os nervos. Então, por que as pessoas sentem dores nas costas, dores no pescoço, dor na lombar, acorda de manhã com a coluna rígida? Resultado dessas subluxações presentes durante um longo período de vida, às vezes 10, 15, 20, 30 anos, sem tratamento, né? E o pinçamento sobre o nervo é a estrutura mais sensível do seu corpo. Então, quando a vértebra começa a sair fora da sua posição normal, como consequência, a gente vai ter o pinçamento sobre o nervo. E isso gera o processo inflamatório. O processo inflamatório, aí são as dores que as pessoas sentem nas costas. E a Organização Mundial da Saúde tem um dado que, se eu não me engano, 80% da população vai sentir pelo menos uma vez na vida. Eu imagino, não estou desmerecendo a organização, mas eu acho que todo mundo deve passar por uma dor de coluna em maior ou menor intensidade ao longo da vida. Com toda né? certeza, porque é aquela coisa, né? Imagina se não existisse uma cultura de escovar os dentes. Todas as pessoas iriam ter cáries, problemas dentários, só que você vai ter aquilo. A outra pessoa tem também, então o que vai acontecer? Vai se tornar normal. É normal ter cárie, é normal ter problemas dentários. Isso é o que existe em relação à coluna vertebral hoje, né? Então as pessoas têm dor na coluna, mas o esposo tem, o filho tem, o tio tem, o avô tem. Então, infelizmente, dor na coluna hoje é tratado como algo normal do dia a dia. As pessoas se habituam a sentir dor, mas
olha a incoerência, né? Se você tem uma dor no peito, você corre no cardiologista e vai lá ver. Mas dor na coluna, isso aqui é normal. E aí vem os problemas. Por isso esse dado, né? Mais de 80% das pessoas hoje têm problemas relacionados ao mau funcionamento da coluna. Tem crise de coluna. Hoje se estima que dentro de um pronto-socorro, de um pronto atendimento no hospital, quase 30% das queixas de emergência são relacionadas à coluna vertebral. E é um dado que ninguém percebe, né? Mas a quiropraxia está aí para trazer informação e trazer o tratamento também, né? Ô Bernardo, é engraçado, nós já fizemos 2 programas falando sobre colunas, as dores na coluna, e ainda existe muito desconhecimento em relação à coluna, né? As pessoas não sabem em qual profissional elas devem ir, e isso em relação à quiropraxia é ainda maior, né? As pessoas nem sabem que existe um profissional especializado, com formação superior, né? Como que é esse desconhecimento? A formação do quiropraxista, hoje no Brasil, a quiropraxia começa a dar passos mais largos, vamos dizer assim, né? Até 2 anos atrás, tínhamos somente 2 faculdades de graduação. Uma no Rio Grande do Sul e outra em São Paulo. Agora estamos com mais uma faculdade em Santa Catarina e uma no Rio de Janeiro agora também, a 4ª faculdade, né? A 4ª graduação de quiropraxia no Brasil. A quiropraxia é uma graduação de 5 anos, né? Então, para a gente poder tratar, para a gente poder diagnosticar de forma correta, segura, a gente precisa de um estudo muito específico relacionado à radiologia, relacionado ao exame físico, à anamnese do paciente para entender a causa, porque sim, outros problemas podem gerar dor nas costas. E a gente tem que identificar o que é realmente tratável pela quiropraxia ou não. Então, aí está o grande diferencial, o processo de segurança da profissão, né? Toda a consulta que o quiropraxista e todo o procedimento que o quiropraxista realizar, ele é extremamente seguro, porque ele só é realizado quando a gente chega num diagnóstico preciso, né? Então, hoje os pacientes chegam no nosso consultório e o primeiro procedimento é um exame de raio-x, para a gente poder entender a causa do problema, né? E ele se torna muito educativo, porque o exame, ele, além de diagnosticar o problema e ver as consequências das subluxações, a gente vai poder também educar o paciente, né? E mostrar para ele, olha como seria uma coluna saudável e olha como está a sua coluna. E aí, como consequência, fica muito mais fácil o processo também de entendimento do tratamento e o exame comparativo que a gente faz ao final do tratamento, né? Então, uma vez diagnosticado o problema, a gente traça o plano de tratamento, traçado o plano de tratamento, executado ele, aí sim um novo raio-x. E aí o processo de comparação indica como foi a correção, se ainda é necessário um tratamento intensivo ou só manutenção, né? Então, assim, o tratamento com o quiropraxista, ele tem um período determinado e não necessariamente aquele acompanhamento, aquele tratamento pelo resto da vida, né? Depois só acompanhamento mesmo. Isso. Primeiramente é um tratamento de forma intensiva. Imagina o seguinte, você tem e a coluna cria o que a gente chama de padrões de desvio. Ou seja, você estabeleceu um padrão desde que você começou a caminhar, as subluxações apareceram e o seu corpo se adaptou àquilo. Por isso as alterações posturais, por isso aquela cabeça projetada para frente, ou o ombro mais alto que o outro. Aquilo é o seu corpo se adaptando ao desvio de coluna. A musculatura também, tendões, ligamentos e principalmente neurologicamente o centro de gravidade alterado, né? Então, o tratamento inicialmente ele é intensivo, onde a gente vai com maior intensidade corrigir as subluxações e as consequências das subluxações. Após isso, aí sim, o paciente entra no processo de manutenção. Uma vez corrigido, coluna na posição correta, postura melhorou, tiramos as sobrecargas das regiões, a dor melhorou, os sintomas já foram embora, aí sim entra no processo de manutenção, porque algo que eu sempre falo para os pacientes, a gente não tem como, depois que termina o tratamento, pegar a sua coluna e guardar numa caixinha e deixar ela aí bonitinha. Não tem como fazer isso. No outro dia você já está utilizando ela novamente. Depois de uma semana a mais. Às vezes você vai ter uma queda ou vai fazer uma sobrecarga, levantando um peso, alguma coisa assim. Então o processo de manutenção para nós ele é ainda mais importante que o tratamento, que vai garantir que realmente você vai manter uma coluna saudável, vai chegar com uma longevidade de 60, 70, 80 anos, podendo praticar atividades físicas sem dores nas costas, sem limitações. E aí sim, porque hoje a gente vê cada vez mais a medicina avançando no processo de longevidade. Tratamentos mais eficazes cada vez mais.
E o que a gente vê normalmente é pessoas com maior qualidade de vida, em saúde geral, só que a coluna não está saudável. E aí vem a limitação. Você não consegue mais ir até a padaria comprar um pão, mas você tem uma saúde orgânica boa, pressão boa, ou os tratamentos foram eficazes. Então, a quiropraxia, na terceira idade, ela serve muito para isso, né? Para trazer aquele diferencial na qualidade de vida, fazer com que sem dores e sem limitações, a pessoa possa viver com uma qualidade de vida melhor. E, logicamente, a partir daí, sim, executar as tarefas do dia a dia de forma mais tranquila, né? Bernardo, e assim, existe uma idade para ir fazer um check-up, uma idade inicial para fazer um check-up na coluna? A gente recebe pacientes lá de dias de vida até pessoas de mais de 100 anos. Não existe nenhuma limitação. O quanto antes, melhor, né? Pacientes que já vêm para um acompanhamento, gestantes, por exemplo, né? A quiropraxia para as gestantes é muito interessante, porque melhora muito a posição da pelve, facilita o processo de parto e, logicamente, evita as consequências da alteração de peso que a gestante tem nesse momento, né? E melhora também a questão das dores. Então, as gestantes que a gente tem lá entendem o processo de cuidar da coluna, sentem os benefícios e, na maior parte das vezes, o bebê nasce, depois de uma semana de vida, trazendo para a gente fazer um primeiro check-up. Porque um dos principais traumas que existem para a nossa coluna é o processo de parto. Se estima que quando existe o processo durante o processo de parto, se utiliza de 30 a 40 quilos de força tracionando a coluna do bebê. Uma coluna muito sensível ainda, né? Então, por isso que a idade o quanto antes melhor. Pode ser recém-nascidos, mas também pode ser uma pessoa de terceira idade que quer cuidar da coluna e que vai ter bons resultados. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre isso. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já. Hoje eu estou conversando com Bernardo Mattei sobre quiropraxia. Já estamos de volta com o De Bem com Você e eu quero te falar sobre este código que aparece aqui na nossa tela ao longo do programa. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E se puder, ajude e faça parte. Hoje o De Bem com Você está falando sobre quiropraxia. Quiropraxia. Palavra difícil, né? E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o Bernardo Mattei, que é quiropraxista, membro da Associação Brasileira de Quiropraxia, correto? Correto. A ABQ, né? A nossa associação, que representa os quiropraxistas no Brasil e os quiropraxistas internacionalmente. Então, esse assunto é muito interessante, porque sempre que você for buscar um quiropraxista, a primeira coisa que você vai pedir para ele é o número de ABQ para ele. Sim. O número de ABQ dele, né, no caso. Porque isso é a garantia que você está realmente se tratando de forma segura com um profissional graduado. Porque no Brasil ainda existem algumas confusões a respeito disso, no seguinte sentido. Certos profissionais fazem um curso de final de semana e se auto-intitulam quiropraxistas. E quem está sofrendo com isso é a população, porque realmente está colocando sua coluna em risco, né? Então, a gente sempre deixa muito claro para os nossos pacientes que quando for buscar um quiropraxista, procure pelo número de ABQ, né? A gente tem um site que é quiropraxia.org.br, que lá tem o registro de todos os profissionais, e se for num consultório diretamente, procure pelo número de ABQ dele. Se ele tem o número de ABQ, aí sim é um profissional seguro. Existe, por exemplo, algum tipo de pós-graduação? Um fisioterapeuta pode fazer uma pós-graduação e conseguir esse título ou não? Não, não existe. Tá. No Brasil existe justamente essa confusão, né? Esses cursos, esses minicursos que ocorrem, mas realmente a quiropraxia ela é uma profissão de graduação superior separada e distinta de qualquer outra. Assim como nutrição é distinto, fisioterapia é distinto da medicina, odontologia é distinto de qualquer outra, a quiropraxia também tem o seu nicho, tem a sua graduação, né?
E eu quero até te perguntar isso. Existe um trabalho integrado, médicos e quiropraxistas, ou existe ainda um preconceito que impede isso? Existe cada vez mais esse trabalho integrado e a gente vê o crescimento da profissão, né? Dois grandes centros, né? Logicamente, que foram os dois principais polos que iniciaram a profissão, né? No Rio Grande do Sul, então Porto Alegre, né? Que acabou recebendo a maior quantidade de profissionais, e São Paulo também. Lá existe já uma equiparação com cidades dos Estados Unidos, onde a quiropraxia proveio dos Estados Unidos, né? A quiropraxia nasceu nos Estados Unidos, a primeira faculdade de graduação iniciou lá em 1905, a profissão hoje tem mais de 120 anos de história, e somente chegou no Brasil há um pouco mais de 20 anos com as duas primeiras graduações, né? Então, ainda não era parte do popular do cuidado de saúde. Só que conforme a quiropraxia vai tomando tamanho, vai tomando força, cada vez mais existe essa interação. A gente recebe inúmeras recomendações de médicos, de fisioterapeutas, e a gente recomenda também. Esse trabalho interdisciplinar é muito importante, né? Porque o principal beneficiado nisso é o paciente, né? Então a gente tem cada vez mais, a gente vê cada vez mais essa integração acontecendo, que é algo bem positivo, né? E por falar em benefício, então vamos acompanhar uma história que a gente fez lá, né? A gente viu lá na sua clínica. Bom, a gente vai contar para vocês agora um pouco da história da dona Augusta. Ela tinha muitas dores, mas ela vai contar direitinho isso para a gente na reportagem, mas ela tinha muitas dores e com o trabalho da quiropraxia ela sentiu uma melhora e uma grande qualidade de vida. Vamos conferir. E eu sou uma pessoa ativa, sabe? Na minha casa eu faço tudo. E foi preciso de eu largar tudo. Às vezes eu ia para um canto, sentava lá e ficava lá recostada, arrumando uma posição para me pôr o braço, sabe? Encostar de um jeito para a dor melhorar um pouco. Dona Augusta já estava desanimada e deprimida por não conseguir seguir sua rotina diária. Mas há cerca de um mês ela começou a fazer um acompanhamento com o quiropraxista e estar surpresa com os resultados. Eu não estava esperando essa melhora, realmente eu não estava. Eu continuo fazendo aqui com ele, até hoje foi melhorando cada vez mais. Aqui nas costas, aqui na vertical, aqui, era uma dor, eu ficava sem lugar. Eu não dormia à noite, acordava a noite toda hora, procurando posição na cama, para pôr o braço, sabe, apertar assim. Aí eu fui melhorando. Fui sentindo aquela melhora aos poucos, fui sentindo e tal. Aí continua melhorando cada vez mais. Hoje eu já faço tudo na minha casa. Para atender a dona Augusta e outros pacientes, o quiropraxista avalia a pessoa com a ajuda de exames de imagem e em seguida inicia o tratamento. A Augusta foi submetida a uma avaliação, nós podemos ver os exames de imagem dela e percebemos muita severidade nas articulações do pescoço dela, que estavam comprometendo a comunicação neurológica do cérebro com as demais partes do corpo. E o principal sintoma era a dor. Mas, além da dor, o cérebro não estava se comunicando bem com seus braços, movendo suas mãos, até pelo próprio acometimento da artrite, que causa essas deformidades nas articulações. Então, nós queremos, com isso, potencializar a capacidade que o sistema dela tem de fazer com que o corpo funcione melhor. A cervical, a região do pescoço da Augusta, é a região do corpo mais próxima do cérebro, por onde passa toda a comunicação neurológica. Alguns procedimentos são realizados com aparelhos. Esse aparelho, chamado Impulse, no vetor correto, que obedece às articulações da coluna, ele está fazendo uma reverberação numa articulação mais rígida e dessa forma favorecendo a liberação da mobilidade da articulação. Não existe isso de colocar osso no lugar, colocar coluna no lugar. Nós estamos aqui trabalhando para recuperar a mobilidade e potencializar a capacidade de movimentação do pescoço dela. Esse aqui é um modelo sintético de uma coluna de um adulto. E aqui na região cervical existem facetas, existe uma artéria passando aqui, existem vértebras, existem nervos e o cérebro está alojado aqui em cima. O que nós fizemos foi trabalhar na movimentação dessa articulação, ok? Porque dessa forma eu vou viabilizar toda a informação neurológica que passa aqui dentro tem mais fluidez. Com muito cuidado.
É normal ouvir esse barulhinho. Isso não é osso quebrando, não. É só uma liberação de movimento. Aqui eu vou trabalhar a região do ilho dela. O ilho esquerdo tem uma restrição de movimento bem específica aqui. Deixa cair, Augusto. Pronto. Barriga para cima. 74 anos, artrite reumatoide, osteopenia. Nós não podemos fazer movimentos bruscos ou abruptos no pescoço da Augusta. E nem de ninguém. Nós atendemos crianças em poucos dias de vida. Não porque tem alguma doença ou tem algum problema instalado, mas de forma preventiva. Deixa balançar, Augusto. Isso aqui é só uma mobilização na faceta articular. Parece pouco, mas isso está fazendo total diferença na condução dos nervos que vão para o braço dela. Então, realmente, ela teve aí uma grande melhora, né? Ganhou qualidade de vida em pouco tempo, né, Bernardo? Realmente. Esse caso foi muito interessante, logicamente que isso é uma rotina, não é? A gente quer deixar claro justamente isso, não é uma exceção, a gente não está trazendo um caso isolado aqui, realmente, esses são os resultados da quiropraxia, né? Por quê? Porque trata a causa do problema. Então, uma pessoa, imagina, né, com essa dificuldade toda dela, às vezes acaba tomando muito remédio, às vezes acaba limitando a sua qualidade de vida, e aí já vem depressão, e aí já vem outros, porque a gente costuma falar que a dor é a ponta do iceberg, né? É o que aparece. Mas o que está ali por baixo é depressão, é perda de qualidade de vida, é um mau relacionamento com a família, problemas de forma geral no trabalho, não consegue trabalhar, não consegue render no seu trabalho, porque o tempo todo com dor nas costas, enfim. Então, a dona Augusta realmente, ela chegou para a gente com o tratamento do Dr. Evergisto, né? Dores no braço muito intensas. E por que uma dor no braço pode estar relacionada à coluna vertebral, né? Porque é o que a gente explica para os nossos pacientes. A gente tem, saindo da nossa coluna, essa rede de nervos, né? E esses nervos que a gente tem nessa região, eles vão para a região do braço, eles controlam a função do braço. Então, os nervos da coluna cervical descem em direção ao braço e, a partir daí, levam a informação de funcionamento do cérebro para o braço e faz ele funcionar. Seja movimento, seja sensibilidade, por aí vai, né? Quando a gente tem subluxações vertebrais, mau funcionamento articular, vértebras fora da posição normal, gera-se o desgaste articular e, a partir do desgaste articular, que é hérnia de disco, bico de papagaio, cada vez mais o nervo vai sendo pinçado. E o nervo é extremamente sensível. Pinçou o nervo, processo inflamatório no nervo. E a dor começa a descer para o braço. Então, traz as limitações não somente de movimento para o braço, por perda de coordenação motora, pela má função do nervo, mas, logicamente, dores e aí a incapacidade, né? Então, como é que a quiropraxia trata um caso como esse? A gente faz um exame, entende tudo o que está acontecendo, o raio-x, exame base do quiropraxista sempre, qual é o processo degenerativo, quais são as subluxações, traça o plano de tratamento. Começa a corrigir as subluxações vertebrais, vértebra volta à posição normal, a articulação inicia o processo de funcionamento normal e regeneração. A partir daí, eliminando o pinçamento do nervo, inflamação baixa, e a partir daí o braço começa a funcionar bem, normalmente, né? Começa a funcionar melhor e aí a pessoa vai tomando a sua rotina normalmente, né? É a mesma coisa que ocorre com uma dor ciática, que é muito comum também, né? Então, assim mesmo como a gente tem nervos que saem do pescoço e vão para o braço, a gente tem nervos que saem da parte baixa da coluna e vão para as pernas. E aí, pinçou o nervo ciático, aquela dor que desce para a perna. Então, é basicamente a mesma limitação, né? E aí, com as 4 semanas de tratamento já, logicamente, a primeira parte é onde a pessoa tende a ter um alívio dos sintomas muito bom, mas, posteriormente a isso, vem a qualidade de vida já sendo retomada e é o caso que a gente apresentou. Verdade. Conseguir retomar as funções diárias, né, que era o que mais incomodava ela. Justamente, né? Qualidade de vida é aquilo que a gente quer proporcionar sempre, né? Tá certo. E a gente vai continuar falando dessa qualidade de vida. Nós vamos para mais um intervalo. Na volta a gente vai falar aí sobre home office, celular, trabalhos domésticos e tudo isso com Bernard Matei. E hoje a gente está falando sobre quiropraxia. Voltamos
Responde Bem com você e agora eu quero te falar sobre o nosso podcast, o Pode Bem. Nós estamos no Spotify, então agora você não tem mais desculpa, pode ouvir a gente onde e quando quiser. E hoje nós estamos falando sobre quiropraxia. Participa da nossa conversa o Bernardo Matei, que é especialista nessa área. Bernardo, a gente mostrou ali a retomada da qualidade de vida e você falou uma coisa muito interessante. As pessoas, os nervos vão irradiando essa dor, né? As pessoas chegam lá achando que não estão com dor na coluna, né? Pois é, tem muitos pacientes que têm sintomas somente de dormência na ponta dos dedos dos pés. E não tem dor na coluna. E aí vai o ortopedista, vai buscar uma solução para aquilo, não tem problema nenhum no dedo do pé. Mas sim, isso é um problema de dor ciática, que faz com que o sintoma se irradie para a ponta do pé. E por conta de um pinçamento desse nervo na coluna, porque o nervo ciático, ele é o maior nervo do corpo, ele tem cerca de 1,20 m de comprimento. Ele sai da sua coluna e vai até a ponta do dedo do pé. Dependendo da área onde ele é pinçado ou o tipo de pinçamento que ele tem na coluna, ele vai refletir uma determinada parte da perna. Na parte da frente, da parte de trás, abaixo do joelho ou na ponta do pé. Então, às vezes as pessoas buscam outras formas de tratar quando a raiz do problema é a coluna, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre de hérnia de disco, ela pode estar fora de uma crise, sentir um incômodo no pé, uma dormência no pé e não se ligar que aquilo é a coluna. E não ter um entendimento sobre isso. A hérnia de disco é um tema interessante também, né? Porque o disco intervertebral, ele é uma estrutura que está absorvendo impacto o tempo todo. Qual é a principal função do disco na coluna, né? Absorver impacto, é a primeira grande função dele, mas também é promover movimento. Então imagina uma estrutura que tem que ao mesmo tempo proteger e promover movimento. São duas funções difíceis para ser feitas, né? Então, a principal causa da hérnia de disco é a subluxação vertebral, que traz sobrecarga sobre esse disco. Por isso que eu sempre falo para os nossos pacientes. Por que a sua hérnia de disco é L5, S1 e não L4, L5, ou não L3, L2? Isso não é azar. Existe um motivo para aquele disco herniar. E a causa normalmente é a sobrecarga que a subluxação traz, né? Que a mudança de centro de gravidade traz justamente para aquela articulação. Então, o disco ele começa a perder o formato normal e se projetar sobre o nervo. Olha como a gente consegue reproduzir justamente o pinçamento sobre o nervo, né? Então, aí é onde o sintoma vai piorar, né? Onde a pessoa vai sentir uma dor mais intensa, onde a pessoa vai sentir uma limitação normalmente de manhã, a rigidez matinal que a gente fala, né? Então, essa rigidez que as pessoas acordam pensando que estão com o colchão errado, ou que é normal sentir assim pela manhã, pode ser um sintoma já, um sinal de uma hérnia de disco. E aí, esse problema, se não tratado, ele pode acabar numa cirurgia. Então, a quiropraxia precisa diagnosticar isso quanto antes, para evitar esse processo, né? E pelas técnicas e pelo tratamento do quiropraxista, a gente tem uma eficácia muito boa também para o tratamento de hérnia de disco. E a gente, hoje em dia, com celular, depois da pandemia, home office, isso tudo deve ter atuado de uma forma muito negativa na nossa coluna, né? Sem dúvida, né? As estatísticas que até os anos 2000 eram 65% das pessoas sofriam de problemas de coluna lombar, porque eram trabalhos mais manuais, trabalhos mais braçais que as pessoas executavam, né? Hoje essa estatística virou. A partir de 2010 para cá, os estudos vêm mostrando para a gente que as pessoas hoje sofrem muito mais de problemas de pescoço, de coluna cervical, do que de coluna lombar. Então a gente está num momento de transição na história aí, em relação a queixas relacionadas à coluna, pelo advento primeiro, né, do notebook e agora com o celular. E temos um grande agravante nisso, por quê? Porque o que a gente vê nos consultórios e no dia a dia é que pessoas que já tinham um histórico de problemas de coluna, com uma idade um pouco mais avançada, agora com o hábito do celular, está piorando ainda mais. Pessoas de terceira idade, que já têm um histórico normalmente de problemas articulares, porque já passou a vida toda com subluxações vertebrais, e agora entrou o celular na vida dela. E essas pessoas dentro de casa muitas vezes não têm uma atividade fora de casa. Tivemos a pandemia que o Google bateu o recorde de pesquisa para dor nas costas, né? Foi uma coisa assim, durante a pandemia as pessoas começaram a trabalhar no home office, que se tinha um conceito de que o home office
ia ser algo bom para a saúde das pessoas. Na verdade, está sendo o contrário. A gente está observando isso. Porque agora a pessoa já não sai mais de casa. Antes ela pelo menos saía para ir para o trabalho. E lá no trabalho teria que sair para almoçar. Então fazia uma caminhada no intervalo do meio-dia, voltava. Às vezes fazia um lanche, tinha uma interação social muito maior. E aí com o home office o que a gente está vendo? Que as pessoas pensavam que, nossa, agora eu vou trabalhar em casa, eu vou poder fazer minhas coisas. A quantidade de horas de trabalho aumentou. As pessoas estão trabalhando muito mais no home office do que trabalhavam no escritório. Muito mais sedentárias, sem interação social, então aumentando também casos de depressão, problemas familiares também, porque agora já tem aquela relação familiar ali o tempo todo e vivendo ali essas questões. Então a gente vê assim que o home office trouxe alterações para a rotina que precisam ser abordadas de forma séria, né? Coluna é uma delas, né? Então, as pausas durante o trabalho é fundamental, seguir uma rotina de sair de casa todos os dias, nem que seja para caminhar um pouco, para fazer alguma atividade, isso vai trazer um benefício importante. E o celular, né? O celular, o principal problema do celular é justamente a posição que as pessoas utilizam olhando ele para baixo, né? Sim, assim. Nessa posição. O meu tá até aqui, a gente olha assim, normalmente, né? E o ideal seria fazer mais ou menos isso, né? E aí existe um exercício muito simples. Quem faz isso? Pois é. É difícil a gente manter o celular nessa posição. Que dói aqui. Porém, se você fizer isso aqui, já ficou fácil. Então, esse hábito que a gente utiliza, que a gente ensina os nossos pacientes, né? Cruzou o braço, utiliza o celular com a mão. Cansou essa mão, troca, pega outra. Ou busque sempre cadeiras na sua casa que tenham apoio para os braços. Então, ficar no sofá, eu brinco com meus pacientes que até hoje eu não descobri um sofá que não faça mal para a coluna. Já passei todas as lojas que existem. Mas, então, ter uma poltrona que você fique na sua sala é muito mais agradável para a sua coluna do que o sofá. Né? E aí, apoiando os cotovelos, você tem a chance realmente de ficar com o celular nessa posição. Né? Sim. E aí você falou das pessoas idosas e eu fiquei pensando, já tem essa sobrecarga, inclusive assim, a trabalhos domésticos, né? Ficar varrendo, puxando água, enfim. Já tem uma sobrecarga lombar e ainda vem uma sobrecarga cervical. Imagina a dor que essa pessoa não sente, a perda de qualidade de vida, né? Então, normalmente as pessoas que antes do advento dessa rotina tão intensa de celular, já existiam problemas articulares, agora ela já está aposentada dentro de casa, normalmente com uma rotina muito mais sedentária, e agora então entrou o celular, entrou o YouTube, que é uma ferramenta de educação muito boa, mas que às vezes as senhoras elas vão utilizar aquele YouTube o dia todo, vendo receitas, vendo, enfim, né, fazendo um processo educacional que é legal, né, cognitivamente falando, mas que a postura vai ser péssima, né? Então, o que a gente está vendo é realmente chegando cada vez mais idosos com problemas crônicos graves, num curto período de tempo, que não tinha dor na coluna, mas agora está com a coluna com muita dor relacionada a hábitos de celular, né? Então, é importante cuidar. Isso é uma tarefa não somente para as pessoas que estão em casa nos vendo, mas para os filhos ficarem atentos a isso, observar como está a rotina dos pais, né? E educar a postura, a posição, porque se não existe a posição, a educação em relação à postura, a tendência é que realmente eles utilizem o celular em uma má posição e agrave ainda mais a condição, né? E as crianças? Pois é. São uma preocupação à parte, né? As crianças também é uma preocupação à parte, porque a gente vê cada vez mais jovens chegando no consultório com problemas de coluna, cada vez mais cedo. Adolescentes de 16 anos, 17 anos com problemas de hérnia de disco. E aí a gente vê uma alteração muito grande na rotina, né? Porque ou é muito atividade física, então é aquela criança que faz vôlei, futebol, basquete, ou treina o dia todo, entra numa rotina de treinos de atleta, sem um preparo para a coluna vertebral, ou a gente vê o inverso, aquela criança que fica o dia inteiro no videogame e no celular em casa. Então não existe um equilíbrio nisso, né? É importante, os pais às vezes pensam, eu vou colocar meu filho na natação, no futebol, no judô, no vôlei, só que a estrutura da criança ainda não tem um preparo para aquilo, né? Então é importante dosar isso. Logicamente, o mais importante é a avaliação do quiropraxista sempre. Então, se você quer saber se a coluna do seu filho está saudável, se ele está preparado
para executar as atividades físicas, leve ele ao quiropraxista. Você falou anteriormente, repetiu agora falando das crianças, do sedentarismo. E aí eu estou aqui com o salto e fiquei me perguntando. Antigamente, as pessoas se locomoviam com calçados errados, às vezes, porque estava no trabalho, enfim, mas tinha um movimento. Era melhor aquela locomoção, apesar do calçado errado, do que esse sedentarismo de hoje? Olha, é uma pergunta muito boa, né? Essa relação de comparação, eu acredito que o principal é focar na atividade física. E, por exemplo, se tem uma rotina de salto, realmente, hoje as mulheres caminham menos de salto na rua. Né? Hoje o transporte público e o transporte particular entraram com tudo na vida das pessoas, né? Então, a indicação é, se você precisa de salto no trabalho, se você precisa de utilizar e gosta, caminhar o menos possível com ele. Então, leve uma rasteirinha, você vai sair de casa, ok, sai de casa com uma rasteirinha ou com um tênis apropriado e quando chegar no seu trabalho, aí sim, coloque o salto, deixe o salto lá ou, enfim, lá na clínica a gente tem muito isso, né, com as assistentes lá. E essa foi a orientação para elas, né? Não, a gente fez um lugarzinho que elas deixam os calçados delas lá e aí elas chegam ao trabalho num calçado mais apropriado para caminhar e lá utilizam o salto. Então aí a gente diminui muito o impacto, porque realmente o problema do salto nem é você utilizar ele, mas sim ficar de pé por muito tempo, caminhar principalmente, né? Caminhar com o salto é o principal problema por conta da instabilidade e do aumento do impacto na coluna. Então isso realmente precisa ser algumas dicas, algumas pequenas mudanças, eu sempre falo isso, que no final fazem toda a diferença, né? Tá certo. Então a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Nós vamos para mais um intervalo e hoje eu converso com o quiropraxista Bernardo Matei. A gente volta já. De bem com você, está de volta e hoje a gente conversa sobre quiropraxia. Participa conosco Bernardo Matei, que é membro da Associação Brasileira de Quiropraxia, quiropraxista. Bernardo, eu conversei com você no nosso intervalo que ficar sentada aqui apresentando o programa me gera uma dor nas costas. E por que isso acontece? É justamente o padrão de desvio, né? Então o que a gente fala, a gente explica muito para os nossos pacientes. E aí a gente usa um exemplo muito claro. Quando as pessoas utilizam um aparelho para os dentes, né? Para corrigir a posição dos dentes, né? O seu corpo está habituado àquela posição dos dentes, você vai colocar um aparelho, e aí você coloca o aparelho e aquilo começa a mudar a estrutura. E aquele hábito dos seus dentes ficarem naquela posição torna inicialmente o trabalho mais difícil, né? Então é justamente o que ocorre relacionado à dor pela má postura, né? A tendência é que as pessoas, quando corrijam a postura e adquiram uma boa postura, quando você tem um padrão de desvio, sintam dor, né? E um exemplo muito claro para isso, a gente sempre, no consultório ocorre isso, né? Uma dúvida muito frequente. Doutor, antes eu executava más posturas e era tranquilo, eu não sentia dor nas costas. Agora eu fico 2 minutos numa posição errada e eu sinto dor. Por que isso? Porque o seu corpo está voltando a funcionar normal e ele está te avisando que você está fazendo algo errado. E quando você tem o padrão de desvio, né? Você vai tentar corrigir e aquilo muda a estrutura. Os seus músculos têm que fazer muita força para te sustentar naquela posição e aquilo se torna cansativo, se torna doloroso, né? Então, a dor ao sentar, ao permanecer sentado, a posição sentada hoje é o que a gente mais executa no nosso dia a dia, né? E quando a gente executa essa posição durante um longo período em má postura, o seu corpo vai se habituando àquilo. E aí vem os problemas, né? E ficar em pé também muito tempo pode prejudicar, né? Pode prejudicar, porém, a posição de pé ela é menos prejudicial à coluna do que a posição sentada. Então, trabalhadores que trabalham em pé ou se locomovendo, movimentando, isso é comprovado por estudos científicos, que desenvolvem menos problemas de coluna. O principal fator para a nutrição das articulações da coluna é o movimento. Então, por isso que a nossa coluna precisa de movimentação para que a gente possa nutrir as articulações, para que a água possa chegar aos discos e a partir daí manter ela saudável, né? Num cenário ideal, o que seria
né, o que a gente deveria fazer? Tem uma proporção? Quanto tempo em pé, quanto tempo sentado? Meia hora é o tempo máximo que hoje as pessoas que a gente indica no consultório, né? Então, se a cada meia hora você ficar de pé 2 minutos, hoje, por estudos científicos, também é o que se comprova mais eficaz, né? Então, ao invés de esperar 40 minutos para levantar, ou 50 minutos, ou comprar, isso é uma dúvida muito comum, né? Os nossos pacientes chegam lá, doutor, qual é a cadeira ideal? Felizmente, existem cadeiras ideais, a gente tem ótimas recomendações de cadeiras muito boas hoje, tecnologia ótima. Porém, você pode ter a melhor cadeira que existe. Se você ficar sentado durante 4, 5 horas, você não solucionou o problema de forma nenhuma. Então, o ideal é ter uma boa cadeira, e a recomendação do profissional é importante, e ao mesmo tempo, a cada meia hora, pelo menos 2 a 3 minutos de pé. Nem que seja para ir buscar uma água, para ir ao banheiro e voltar. Você caminhando 2 a 3 minutos, fazendo pequenos movimentos, alongamentos, você muda o centro de gravidade, estimula neurologicamente o seu corpo a corrigir a postura e a partir daí evita as lesões articulares, né? Obviamente que não existe um movimento da quiropraxia que a gente possa fazer preventivamente. Mas qual que é a orientação no dia a dia para dormir? Qual que é o jeito correto de dormir? Qual que é o jeito correto da gente se posicionar para evitar essas dores? Esses cuidados adicionais é a parte do paciente no tratamento, né? As sessões de tratamento, elas são sessões relativamente curtas, né? Porque a gente precisa checar como está a posição das vértebras da coluna, ver a evolução da regeneração articular, através do movimento ou amplitude de movimento, e a partir daí fazer a correção e liberar o paciente. Então ele passa 15 minutos do dia lá no consultório e 23 horas, né, fazendo outras coisas que a gente não sabe. Então, a gente tem todo um guia muito específico lá, né, que a gente faz a indicação de postura para dormir. A indicação realmente é dormir sempre na posição lateral, com o travesseiro entre as pernas, né, semiflexionadas, evitando a flexão da cabeça, aquela posição fetal, né, que muitas vezes a gente faz, puxa o travesseiro e abaixa a cabeça e aí projeta a cabeça para frente. Você já está projetando a maior parte do tempo durante o dia a cabeça para frente. Chega na hora de dormir, você continua projetando lá para frente. Não ocorre a regeneração articular. Então, o período da noite, a principal indicação de posição é para dormir, porque o período da noite é o período de regeneração da sua coluna. Tudo que você maltratou lá durante o dia, de noite você está regenerando. Tanto que você for medir a sua altura à noite quando você vai dormir e de manhã, normalmente de manhã você é 1 centímetro mais alto que você for dormir à noite. Por quê? Porque ocorreu toda a regeneração articular da coluna, absorveu água e aí você ganha até tamanho de manhã, né? E aí durante o dia você vai perdendo isso porque a ação da gravidade vai tirando água dos discos. Então, posição para dormir, fundamental. Sempre dormir de lado, travesseiro entre as pernas. Colchão, a gente tem ótimas indicações. Hoje o mais indicado é um colchão de espuma, com uma tecnologia hoje. Os colchões de espuma hoje têm uma tecnologia melhor do que colchões de mola. Então, densidade 33 é o que a gente indica como colchão. Travesseiro, a gente tem um travesseiro muito específico lá na clínica, que ele foi produzido dentro da faculdade de quiropraxia, que ele é ótimo, então a indicação de travesseiro é o que a gente tem lá. E assim, sofá, aquilo que a gente falou, né? Realmente eu não recomendo, porque até hoje não conheci um bom. Mas poltronas, aí sim, então a gente tem o Netflix, a gente tem uma rotina de filmes, final de semana, a gente até criou lá na clínica um vídeo falando sobre a síndrome do Netflix. O que é a síndrome do Netflix? É aquele paciente que chega na segunda-feira com dor na coluna. E aí fala assim, doutor, não fiz nada. Fiquei em casa o dia inteiro assistindo série. Eu falei, pois é, esse foi o problema. Então, essa rotina precisa ser mudada, né? Sim. E aí os hábitos diários fazem toda a diferença. Então, para trabalhos de casa, o que a gente recomenda também, né? Evitar fazer todo o dia da limpeza. É um hábito muito comum, né? Que as pessoas que estão assistindo devem reparar isso. Hoje eu vou limpar a casa, e limpa toda a casa naquele dia. Eu passo o dia inteiro limpando a casa. E termina o dia morta, né? Dividir as tarefas durante a semana, né? Então, limpar uma parte da casa no dia, a outra no outro. E fazer isso como uma forma mais tolerável, vamos dizer assim, a quantidade de limpeza, né?
Tem aquelas pessoas que enquanto não vê tudo que nem um brinco, não para. Aham. Vamos tolerar um pouquinho isso. Acho que a coluna é mais importante do que esse processo, né? Eu quero te perguntar duas coisas rapidinho, que o nosso tempo já está se esgotando. Primeira coisa que nós não falamos, perdão, a cefaleia tensional tem a ver com a coluna? Muito comum. Hoje se estima que mais de 70% das dores de cabeça tenha como causa problemas de coluna vertebral. Então existe, se você está assistindo a gente, está com dor de cabeça ou sente dor de cabeça, 70% de chance disso ser um problema de coluna. Existem 5 hipóteses específicas que relacionam o problema à coluna, que isso, logicamente, a gente tem que avaliar no consultório. Mas a cefaleia cervicogênica, a cefaleia tensional, né, que são problemas muito comuns, muitas vezes com o tratamento a gente tem um resultado excelente, porque envolve curvatura cervical, fluxo de sangue para a cabeça, que problemas de coluna também vão alterar. Isso tudo a gente avalia no consultório, mas o que a gente pode dizer é que realmente cefaleias, dores de cabeça, têm uma relação direta com problemas de coluna. E uma última pergunta. Você falou do colchão de espuma. Aquele colchão duro, para quem tem problema de coluna, né, quem tem uma hérnia de disco, ele de fato, ele ajuda ou não? O colchão duro que a gente fala é justamente, ele é macio, vamos dizer assim, acho que o conceito seria esse, né? Por isso que a gente fala em densidade de 33, porque a densidade de 33, independente se é uma criança, ou se é um adulto, ou se é uma pessoa que tem sobrepeso, ela vai se distribuir de forma mais equitativa sobre todas as áreas da coluna. Então, por isso que muitas vezes você vai numa loja de colchão e fala, ah, não, se você tem uma criança de 12 anos, ele precisa de uma densidade menor. Não, porque a ação da gravidade vai ser a mesma agora num corpo menor. Então, a tendência é que, para um corpo menor, você precisa de uma densidade maior para sustentar o peso, né, do que um corpo mais alongado. Então, o ideal realmente é um colchão de densidade 33, que não é um colchão duro e também não é um colchão mole, ele é um colchão macio, né? E aí isso vai fazer a absorção de impacto. Lógico que não é tudo para tratar uma hérnia de disco, né? O colchão ele é um acessório, ele vai ajudar no processo, mas o importante é a avaliação do quiropraxista, para aí sim saber a causa real da hérnia e tratar a hérnia, né? Tá certo. Queria continuar conversando com você, tem muitas dúvidas, muitas perguntas, mas infelizmente nosso tempo acabou, mas sinta-se convidado para voltar. Eu agradeço o convite e a gente tem muito, nas nossas redes sociais tem muita informação, quem quer saber mais sobre coluna, Saúde Coluna, né, @saudecoluna e a gente tem o nosso canal no YouTube também com vídeos educativos, quem quiser compartilhar esses vídeos e lá tem muita informação também. Site também, saudecoluna.com.br. E saudecoluna.com.br. Tá ótimo, então. Bernardo, muito obrigada, viu? Parabéns para você e para os seus colegas lá. Eu que agradeço e estamos aqui para próximos convites. Tá certo, então. O programa de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema, já sabe, né? Manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp, 931 99642 8473, ou então, se preferir, o nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh. E claro, tem o nosso podcast, não se esqueça, o Pode Bem. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau e até lá.